Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos mais uma vez. Estamos aqui reunidos com o propósito de estar compartilhando, com a palavra de Deus, juntamente com todos os irmãos que estão acompanhando aqui a série de ensinos bíblicos com o tema da escatologia bíblica. E nós estamos aqui alguns dias com os irmãos no nosso canal. Mais uma vez eu peço, por favor, que você se inscreva no nosso canal PB Diogo Ramos, compartilhe com alguém, com um amigo, e vamos estar compartilhando da palavra de Deus. Hoje nós estamos dando continuidade sobre o assunto da ressurreição. A gente falou no início sobre a ressurreição, alguns significados, o porquê da ressurreição. No último vídeo que a gente fez também falamos das duas ressurreições, do ímpio e do justo. Falamos da ressurreição temporária e também da definitiva. E hoje temos um compromisso aqui com os irmãos, está falando da primícia da ressurreição, e como se dará essas primícias. Eu quero convidá-lo a você comigo estar lendo um texto da palavra de Deus. Estou aqui de posse da minha Bíblia, está aqui nossa Bíblia, na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, que está no capítulo de número 15 e o versículo 20 diante, que diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora observe: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico, essa carta de Paulo aos Coríntios, exatamente no capítulo 15, Paulo está tratando da ressurreição. Se você quiser se aprofundar mais, estude esse capítulo 15, você vai ver Paulo ensinando acerca da ressurreição. E o grande propósito dele de escrever esse capítulo 15 era para responder algumas indagações, algumas perguntas de alguns irmãos que estavam descrentes, acerca da ressurreição. E Paulo, no capítulo 15, no versículo de número 13 e 4, ele diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, observe, por nossos pecados segundo a Escritura. Veja, Paulo está apontando que Cristo morreu segundo a Escritura. Estava escrito que ele tinha que padecer. E foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, tudo o que aconteceu no ministério terreno de Cristo estava escrito, que ele chama de lei, profetas e salmos. Tudo estava escrito para se cumprir. E Paulo escreve esse capítulo com esse propósito de trazer a identificação da Escritura do Antigo Testamento, que Jesus morreu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, conforme estava escrito. Também Paulo fala de alguns que viram Cristo ressurreto, cerca de pelo menos 500 pessoas, com os apóstolos, Pedro, Tiago, João, os demais. E por último ele diz que apareceu a ele como por um abortivo fora do tempo, e ele viu o Senhor no caminho de Damasco, quando estava perseguindo a igreja. Outro apontamento que ele traz nesse capítulo 15, eu estou correndo aqui porque não quero me prender muito, porque eu tenho pouco tempo, é que ele estava trazendo a alusão que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a maior mensagem, ou uma das maiores mensagens do Evangelho, é que o nosso Cristo não está na cruz, não está mais na sepultura, mas ressuscitou. Quando as mulheres chegaram lá, a Bíblia diz
que 2 seres angelicais disseram a elas: por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. E isto é o maior trunfo do cristianismo. É que o nosso líder, o nosso Cristo, ele está vivo, ele ressuscitou. Agora, por que Paulo, é interessante isso aqui, chama Cristo de as primícias? Por que ele é chamado de primícia? Eu quero trazer 2 apontamentos. Primeiro, alguém pode se indagar e dizer: como é que Cristo é a primícia se Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, que eu estou aqui mais uma vez com a minha fila, né? Está aqui, é uma apostila bíblica, né? Que a gente fabricou, né? Escrevemos para estar dando culto de doutrina na igreja, e hora ou outra a gente é convidado para ir para alguma igreja, a gente faz postilhas bíblicas, principalmente na área de escatologia, para estar abençoando a igreja. Estou aqui com a minha filhinha. Então, lá em 2 Reis 4:35, o filho da viúva, não é, da sunamita, melhor dizendo, o homem que tocou nos ossos de Eliseu, 2 Reis 13:21, não é? O homem é atado de flecha e é levado para ser sepultado. Quando ele cai dentro do sepulcro, né, os homens que levaram, derrubaram ele ali, ele tocou nos ossos do profeta e reviveu. No Novo Testamento temos o filho da viúva de Naim, Lucas 7:11. Temos a filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 41. O amigo do Senhor, Lázaro, em João capítulo 11, versículo 43. Dorcas, né, o Tabita, lá em Atos 9:40, né, aquela mulher que servia a Deus costurando roupas para as viúvas e para os órfãos. E Eutico, em Atos 20, versículo 10, que Paulo alongou o sermão, ele caiu e morreu. Aí a grande indagação que muita gente questiona é essa: se Jesus ressuscitou e é chamado de primícia, por que ele é chamado de primícia, visto que essas pessoas não ressuscitaram primeiro? Aqui está a grande revelação, porque essas que ressuscitaram não foi uma ressurreição do corpo, mas foi um ressuscitamento. Ou seja, a alma voltou para o corpo que estava morto, dando vida a ele de novo, não é? O ruach, o sopro de vida voltou. Mas na questão aqui de Cristo, é o corpo dele quem ressuscita. Lembra da última aula que eu dei aqui? Que alguém perguntou a Paulo, 1 Coríntios 15, né, no versículo 35, eles perguntaram assim, olha a pergunta: mas se alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Veja, então o que Paulo está trazendo aqui para a gente como ensinamento é a ressurreição do corpo. É Jesus recebendo um corpo glorificado ou ressurreto, como queira entender. Então, o que acontece de Jesus ser chamado de primícia é que ele ressuscitou para nunca mais morrer. Esse é o grande mistério aqui para a primícia, é ressuscitar e não voltar mais a morrer. Mas por que também ele é chamado de primícia? Lembra aqui também que na outra aula a gente falou que Paulo usou uma linguagem figurativa, 1 Coríntios 15, né? Versículo 36 e 37, ele diz assim: sensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Qual é a linguagem que Paulo está usando aqui? Paulo está trazendo, meus queridos irmãos, a linguagem da colheita judaica, e ele está fazendo uma ponte aqui na figura daquela colheita para trazer o ensino sobre a ressurreição. Ele está nos trazendo a ideia que a ressurreição é como uma grande colheita que Deus vai fazer. Lembra de que Jesus disse em João capítulo de número 12, não é? João capítulo 12, versículo 24, Jesus diz assim: se o grão de trigo caindo na terra, esse grão de trigo é ele, não é o pronome ali,
para grão de trigo, o nome titular é o dele. Se eu não morrer, Jesus estava dizendo, se eu cair na terra, o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então Jesus estava usando a mesma linguagem para a sua ressurreição, que é a linguagem da semeadura dos judeus. Mas para a gente entender aqui o porquê Jesus é chamado de primícia, deixa eu lhe explicar aqui como é que se dava a colheita judaica. A colheita judaica tinha 3 partes. Anote bem isso aí. Tinham 3 partes. Tinha a primícia, tinha o gozo do trabalhador, que era o prazer dele da sua colheita, e o rabisco. O que era a primícia? A primícia é a primeira parte. O judeu entrava dentro do lado da sua plantação, olhava qual foi o primeiro fruto que saiu, arrancava e lá mesmo ele fazia uma oração de entrega a Deus pelaquela primícia. Então ele pegava agora aquela primícia e levava ao santuário. Então ele estava dando a primícia ao Senhor. A segunda parte da colheita era o gozo do trabalhador. Era aquela parte que depois de ter plantado, cuidado da terra, arado a terra, esperar a chuva, temporã, seródia, regar toda a terra, isso dava-se quase 6 meses ou mais para uma colheita, dependendo do que fosse plantado. E ali ele tirava a sua parte. Isso é o gozo do trabalhador. E tinha também o rabisco. O que era o rabisco? O rabisco era aquela parte que quando o agricultor estava colhendo, ou os servos dele lá estava colhendo, o que é que acontecia? Acontecia de alguma parte cair no chão. E segundo a lei do Levítico, o que é que tinha que acontecer? O homem não podia pegar, ele tinha que deixar aquele fruto no chão. Por quê? Porque aquilo era o rabisco, era o resto da colheita, que servia para sustento das viúvas, dos estrangeiros e dos órfãos. Então não podia se pegar. Então veja como se dava a colheita dos judeus: primícia, gozo do trabalhador e rabisco. Por que Jesus é chamado de primícia? Porque Jesus foi o primeiro homem, o primeiro a ressuscitar e não voltar a morrer mais. Glória a Deus. Glória a Jesus. E é interessante que Paulo está usando o termo no plural. No versículo de número 24 do capítulo 15, ele diz assim: Cristo e as primícias. Veja, cada um por sua ordem, ele está dando uma ordem que eu coloquei aqui. Cristo e as primícias. Por que esse plural? Porque no dia em que Jesus ressuscitou, isso está lá em Mateus, eu quero ler esse texto. Mateus capítulo de número 27. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Mateus capítulo 27, o versículo 51 e o versículo 52. Veja só. Mateus 27, 51 e 52. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se-lhe as pedras. E abriu-se, preste atenção, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros, olha que coisa interessante, depois da ressurreição dele, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, depois da ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus é a primícia por causa disso, porque ele é o primeiro, ele é o modelo da ressurreição. Aí diz, depois da ressurreição dele, aí o texto vai dizer que foram vistos homens dos corpos dos santos que ressuscitaram. Então por que o plural? Porque também um grupo de irmãos ressuscitaram com Jesus naquele dia, depois da ressurreição dele. Quem são esses, irmão Diogo? Meu nome é Diogo. Quem são esses? Eu não sei quem são. Quantos foram? Também a Bíblia não diz quantos foram. Mas a Bíblia diz que houve, sim, esse fenômeno aqui da ressurreição. Então é aqui onde Cristo se torna a primícia. É por isso que a Bíblia tem vários textos falando da sua primícia, não é? Atos capítulo 26, Colossenses capítulo 1, versículo de número 18, né? Em diante, 16, 18 em diante.
Apocalipse 1, João vê lá que ele é o primogênito dos mortos, né? É o primeiro a ressuscitar. Então ele se tornou a primícia. O que é o gozo do trabalhador na ressurreição, que é a segunda parte? Isso se dará quando Jesus voltar. Olhe o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, e a gente vai trabalhar isso quando a gente chegar aqui na aula do arrebatamento. Então não vou falar tanto em cima do texto, mas apenas uma pincelada para a gente entender. Mas na aula do arrebatamento, que a gente vai passar aqui para os irmãos, a gente vai comentar sim mais profundamente essa questão. Mas vamos lá. Atos capítulo 1 Tessalonicenses 4 e o versículo de número 14. Porque se cremos, olha só, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Observe, Deus tornará a trazer com ele. O que é o gozo do trabalhador? É a colheita, os molhos sacerdotais da ressurreição dos santos, de todos aqueles que morreram em Cristo, dormiram em Cristo, irão ressuscitar. Isso se chama o gozo do trabalhador. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo de número 53, ele diz assim, no versículo de número 11, se assim não me falha a memória, veio à mente agora, ele diz assim, é este mesmo: e o trabalho da sua alma ele verá e ficará feliz, satisfeito, alegre. Olha o gozo do trabalhador aqui. Por isso que ele disse que teria que morrer para gerar muito fruto, que é a igreja, que é os salvos nele. Então Jesus, quando ver aquela grande colheita que será feita da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos, ele denominará que ele verá o trabalho da sua mão e ficará feliz. Assim como o agricultor que colhia o fruto, levava o sustento para sua casa. Jesus, quando nos vê, quando vê as almas dos santos, oh glória a Jesus, ele ficará satisfeito, feliz. Pense no dia que Jesus ficará muito feliz. É quando ele vinha arrebatar a igreja e ver todos que morreram crendo nele e os que estiverem vivos naquele dia. É o gozo do trabalhador. Aquele trabalho árduo do madeiro, os açoites dos romanos, a cruz de espinho, o sangue vertido lá no Gólgota, o sofrimento, gerou para ele muitos frutos, que é a sua igreja. E ele verá e ficará satisfeito. A terceira parte, porque o horário aqui já me impede de estar continuando, que eu quero ser fiel aqui no horário, é o rabisco. Porque na grande colheita dos molhos sacerdotais, alguma coisa fica, alguma coisa cai. Eu quero dizer isso a você que é cristão. Como estamos? Se o arrebatamento fosse agora, nesse momento, hoje, como estamos? Será que estaríamos prontos para a grande colheita? Ou iríamos cair e ficar? É para refletir. Porque muitos irão ficar para a grande tribulação e sofrer na mão do anticristo. E João, em Apocalipse, no capítulo de número 7, versículo 9, capítulo 14, ele disse, perguntou ao anjo e disse: que multidão é essa que vem? Ele disse, o anjo disse a João: esses são aqueles que sofreram na grande tribulação, mas lavaram suas vestes no sangue. Aqueles que padeceram na grande tribulação, na mão do anticristo. Muitos ficarão, irmão. É o rabisco. Ficará no caminho. Mas não queira ser rabisco. Minha oração e meu objetivo de trazer essa palavra é essa para a sua vida. Se firme no Senhor. Confie em Deus, para que você seja resgatado quando o grande agricultor colher todos os frutos dessa terra e a gente possa ir no meio e seja um prazer para Ele e não uma vergonha.
Jesus, ele vai voltar. Não é? Para encerrar, eu quero encerrar esse contexto da ressurreição com uma promessa linda. A Bíblia diz, tanto em Efésios 13, 20 e 21, 1 João capítulo 3, versículo 2, que assim como ele é, seremos semelhante a ele. Como será o corpo da ressurreição? Alguém perguntou a Paulo. Sabe como é que vai ser? Igual ao de Jesus. Sabe? Aquele corpo ressurreto de Cristo, que atravessou a parede, que comeu pão e peixe, que subiu ao céu, que está do lado direito de Deus, nós, como igreja, receberemos um corpo igual ao do Senhor. Um corpo igual ao de Cristo, para poder vivermos a eternidade com Ele. A Bíblia chama de corpo celestial. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 49. Olha o que o texto diz. Assim como trouxermos a imagem do terreno, ou seja, esse corpo aqui, assim traremos também a imagem do celestial. E as promessas de Deus no cunho espiritual, todas as promessas de Apocalipse 2 e Apocalipse 3, as igrejas da Ásia, estão destinadas para nós naquele grande dia. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Que Deus em Cristo lhe cubra de ricas bênçãos. Continue orando por mim, por minha família. Nós, no próximo vídeo, estaremos falando aqui sobre o princípio das dores. Eu acredito que em um vídeo de meia hora dá para a gente tratar bem um pouco esse assunto, já para partir para o arrebatamento e outros assuntos. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe o vídeo, compartilhe com alguém, leve essas boas novas para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra que ouviu hoje. Vamos compartilhar. Como eu venho dizendo, é um assunto sadio, bíblico e de edificação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,